Olá, eu sou o professor Danilo Andreata, leciono as disciplinas Filosofia e Ensino Religioso no Colégio São José. Olá, eu sou o aluno Felipe Nakazato Pinotti, tenho 13 anos e estudo no 8º ano. Olá, eu sou a Clara Cavallini, tenho 13 anos e estudo no 8º ano. Na verdade, nós já nos conhecemos, mas talvez nunca paramos para conversarmos sobre as mudanças que aconteceram no cenário da educação, desde mudanças há muito tempo, como mudanças do novo normal que a pandemia trouxe para a educação. Professor, desde que você começou a estudar até quando você começou a lecionar, houve muitas mudanças na maneira de ensino? Sim, muitas mudanças aconteceram no cenário da educação. Comecei a ser aluno quando o professor utilizava o mimeógrafo e a enciclopédia, e hoje ele utiliza recursos digitais. Vou contextualizar como era, por exemplo, uma sala de aula, lugar onde nós passamos muito tempo da nossa vida. Então a sala de aula era disposta de tal forma que o professor ficava alguns centímetros acima do aluno. E ele estava ali na detenção de todo o conhecimento e passava este conhecimento para os alunos sem nenhuma interação, sem nenhum contato, às vezes, com aquilo que é próprio da vida de um aluno. Então, tratamos aqui de uma educação bancária, na qual o professor apenas depositava estes conteúdos para os alunos. O que caberia, então, ao próprio aluno? Reprisar aquilo que ele havia escutado do professor nas provas, e com isso obtinha nota, tinha presença, aprovado. O sistema de ensino era muito mais pautado pela memorização, em que o professor falava e inclusive o aluno apenas reprisava aquele conteúdo. Com as tecnologias, isso se tornou mais suscetível para que o aluno pudesse então ter uma interação. Então o professor passou a ter capacitações e inclusive começou a mediar com os alunos através de imagens, através do uso de tablets, celulares, computadores, Wi-Fi. Então, houve uma mudança tremenda na educação com o impacto das tecnologias, onde o professor pôde também escutar muito mais o aluno. Vocês perceberam essas mudanças no modo de ensinar quando vocês entraram na escola? Por exemplo, como que o professor levanta uma situação problema e como que ele entrega para vocês a partir daquilo que vocês já conhecem ou adquiriram na sala de aula para poder encontrar soluções? Eu acho que mudou bastante, sim, porque antes não era de uma forma tão dinâmica também. E agora, com a vinda da tecnologia cada vez mais, melhorou tanto para o aluno quanto para o professor. Porque para o professor ficou mais fácil de ensinar e ficou bem mais dinâmico também. E para os alunos ficou mais fácil de aprender de uma forma mais divertida. Eu acho que mudou bastante sim também, porque desde que, por exemplo, na sua época não havia uma interação entre o professor e o aluno. Atualmente já há mais uma interação e há um lado mais humanitário nas aulas, não apenas você decorar e aprender sem ter uma interação com o professor. E eu também acho que atualmente a gente é mais livre, mais solto para buscar soluções diferentes e não aquela mesma que o professor propõe. E durante esses tempos de pandemia, vocês têm sentido mais responsabilidade? O protagonismo do aluno tem acontecido durante o processo de aprendizagem de vocês? Eu acho que sim, pois nesse tempo de pandemia, nós não temos mais o professor sempre do nosso lado ajudando em várias coisas. Nós temos que ser mais independentes, mais autônomos. Isso trabalha bastante com as nossas responsabilidades. Nós temos que ter mais maturidade, responsabilidade, e isso eu acho que nos torna mais protagonistas do nosso aprendizado também. Eu acho que a gente teve que adquirir mais responsabilidade, porque agora a gente não tem mais uma forma física do professor sempre com a gente. Então isso tratou muito pra gente ter mais segurança na gente mesmo. Quando foi então decretada pela Organização Mundial da Saúde o estado de pandemia, todas as escolas tiveram que parar por um tempo. As nossas férias foram adiantadas. E com isso, as escolas investiram inclusive na capacitação de professores para a nova metodologia de aula. Vocês acham que todos os alunos tiveram o mesmo acesso a esta educação?
Infelizmente, nem todos tiveram esse privilégio. Muitos porque não tinham aparelhos eletrônicos, que foi essencial agora na pandemia. E muitos também que tiveram que sair das suas casas, do conforto de suas casas, para ir trabalhar, para trazer renda para casa. Eu também acho que não, pois mesmo antes da pandemia, muitas pessoas não tinham acesso à educação. E com a pandemia, isso dificultou mais a situação, pois o ensino à distância necessita de mais recursos como internet, computadores, e isso agravou a situação, então eu acho que não. A constatação de vocês é muito verídica, é verdadeira, pois muitas crianças não tinham acesso às redes de internet, não tinham aparelhos, tablets, celulares, computadores para acompanharem as aulas. Quando não, alguns também ficaram em casa sozinhos e tiveram que exercer ou o protagonismo de cuidar da sua vida acadêmica, de estudos, de pesquisas, ou então ficaram sem o acompanhamento dos pais e acabaram desistindo dentro desse processo, encontrando às vezes outras vias para subsidiar a família com alguns recursos que puderam estar faltando durante este período de grande problema com o desemprego. No Brasil, e até mesmo na nossa cidade, muitas crianças ainda estão fora das escolas. E este não é um problema gerado apenas com a pandemia, se agravou com a pandemia. Pergunto, existe a possibilidade de todos terem acesso a esta educação de forma global, mundial? Eu acho que através de mais investimentos públicos nesse ramo, pois muitas pessoas não têm condições de pagar uma boa educação para seus filhos e, como ela é um direito de todos, eu acho que todos deveriam ter essa oportunidade. E por causa disso, eu acho que com investimentos públicos ela se tornaria uma realidade mundial. Eu acho que com doações de grandes empresas e também com o investimento do governo, isso ajudaria para ter uma boa educação para todos e também formar bons cidadãos. Se a educação é a única porta de acesso que nós temos para solucionarmos alguns problemas que são cruciais para a humanidade no século XXI, por que não investir nessa participação comunitária e, inclusive, ter um compromisso e uma responsabilidade profunda com o processo de educação de todo ser humano? Educar a pessoa para ser colocada no centro, não no centro das atenções, mas exatamente ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Diz o próprio Papa Francisco, já que nós estamos num momento de pandemia, que procuramos vacinas, existem duas vacinas para conseguirmos vencer uma cultura voltada ao ego, o eu em primeiro lugar, e inclusive essa cultura também do individualismo e do narcisismo. Essas duas vacinas, em primeiro lugar, seria o diálogo, a capacidade de ouvir as pessoas naquilo que elas podem trazer. Daí que nunca um professor talvez comece o conteúdo despejando apenas as ideias, mas sim trazendo esses conteúdos, perguntando para os alunos, tendo um conhecimento prévio daquilo que o aluno já pode ter como conhecimento e a partir dali lançar as bases para edificar, através de uma boa aula, conteúdos que de fato fazem sentido na vida do aluno. E a segunda vacina seria uma revolução da ternura. Essa revolução da ternura nos impacta bastante, portanto é gerar esse laço com o próprio aluno, sendo capaz de caminhar com ele, de não ser apenas o mestre que aponta o caminho, mas de caminhar juntos, pois o conhecimento ele é compartilhado. O conhecimento não se dá pelo dinamismo apenas do professor e muito menos pelo dom da pesquisa que o aluno possui, mas o conhecimento se dá através da relação. E agora uma pergunta, talvez a mais importante aqui da nossa conversa. O que você seria capaz de mudar? Se você pudesse mudar alguma coisa hoje, o que você mudaria?
Eu acho que eu mudaria essa situação de grande desemprego que está tendo. Porque a partir do momento que você tem uma renda boa, você pode proporcionar um estudo bom para os seus filhos. E também iria ter a escassez da fome no mundo. Eu acho que disponibilizando educação, uma boa educação para todas as pessoas, pois assim como uma casa não é construída sem um alicerce, um futuro melhor com paz e justiça não é construído sem uma educação. Então eu acho que a educação é essencial para termos um futuro com paz e justiça. E por isso, se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, eu disponibilizaria uma boa educação a todos. Obrigado, professor, por essa nossa discussão. Eu acho ela muito válida, muito boa. E ela é o que o Pacto Educativo diz, né? Que o diálogo, com você escutar o que os jovens têm a dizer, eu acho que isso pode inspirar muitas pessoas para termos um futuro melhor. Obrigado por essa nossa conversa. Muito obrigada por essa conversa, por esse momento. É muito importante pra gente vocês ouvirem nossa voz. Muito boa e proveitosa essa nossa conversa, essa troca de experiências. Como está escrito no livro O Pequeno Príncipe, ninguém passa por nós sem levar um pouco de nós e sem deixar um pouco de si. Este é o nosso segundo vídeo do Pacto Educativo Global. O nosso compromisso de ouvir as vozes das crianças, adolescentes e jovens para identificarmos conflitos e também superarmos. Muito obrigada pela conversa. Obrigado você pela nossa conversa, professor.